do auxílio reclusão. Artigo 116. O auxílio reclusão, cumprida a carência prevista no inciso 4 do caput do artigo 29, será devido nas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária de pensão por morte, de salário maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Parágrafo 1º. Para fins de concessão de benefício de que trata este artigo, considera-se segurado de baixa renda aquele que tenha renda bruta mensal igual ou inferior a 1.425, corrigidos pelos mesmos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS, calculada com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados no período dos 12 meses anteriores ao mês de recolhimento à prisão. Parágrafo 2º. O requerimento do auxílio reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício. Parágrafo 2a. O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. Parágrafo 2b. A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário serão substituídas pelo acesso à base de dados por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário. Parágrafo 3º. Aplicando-se ao auxílio reclusão as normas referentes à pensão por morte e no caso de qualificação de cônjuge ou companheira após a prisão do segurado, o benefício será devido a partir da data de habilitação, desde que comprovada a pré-existência de dependência econômica. Parágrafo 4º. A data de início do benefício será: inciso 1, a do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se o benefício for requerido no prazo de 180 dias, para os filhos menores de 16 anos, ou de 90 dias para os demais descendentes. Inciso 2, a do requerimento, se o benefício for requerido após os prazos a que se refere o inciso 1. Parágrafo 5. O auxílio reclusão será devido somente durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão, sob regime fechado. Parágrafo 6º. O exercício de atividade remunerada iniciado após a prisão do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta perda do direito ao recebimento de pensão de auxílio reclusão para os seus dependentes. Artigo 117. O valor do auxílio reclusão será apurado na forma estabelecida para cálculo de pensão por morte, não poderá exceder o valor de um salário mínimo e será mantido enquanto o segurado permanecer em regime fechado. Parágrafo 1º. Até que o acesso à base de dados a que se refere o parágrafo 2º b do artigo 116 seja disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o beneficiário apresentará trimestralmente atestado de que o segurado continua em regime fechado, que deverá ser firmado pela autoridade competente. Parágrafo 2º. No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será estabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado. Parágrafo 3º. Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, o mesmo será considerado para verificação da perda ou não da qualidade de segurado. Artigo 118. Na hipótese de óbito do segurado recluso, o auxílio reclusão que estiver sendo pago será cessado e será concedida a pensão por morte em conformidade com o disposto no artigo 105 ao artigo 115. Parágrafo único.
Não havendo concessão de auxílio-reclusão, em razão de não comprovação da baixa renda, será devida pensão por morte aos dependentes, se o óbito do segurado tiver ocorrido no prazo previsto no inciso 4 do caput do artigo 13. Artigo 119. É vedada a concessão do auxílio-reclusão após a soltura do segurado. Subseção 11. Do abono anual. Artigo 20. Será devido abono anual ao segurado e ao dependente que durante o ano receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Parágrafo 1º. O abono anual será calculado, no que couber, na mesma forma que a gratificação natalina dos trabalhadores e terá por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano, e o seu pagamento será efetuado em duas parcelas da seguinte forma. Inciso 1. A primeira parcela corresponderá até 50% do valor do benefício devido no mês de agosto e será paga juntamente com os benefícios dessa competência. Inciso 2. A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios de competência de novembro. Parágrafo 2º. O valor do abono anual correspondente ao período de duração do salário maternidade será pago em cada exercício, juntamente com a última parcela do benefício nele devida. Capítulo 3 do reconhecimento da filiação. Seção única do reconhecimento do tempo de contribuição. Artigo 121. Reconhecimento do tempo de contribuição é o direito de o segurado ter reconhecido, em qualquer época, o tempo de exercício de atividade anteriormente abrangida pela Previdência Social, observado o disposto no artigo 122. Subseção 1 da indenização. Artigo 122. O reconhecimento do tempo de contribuição no período em que o exercício de atividade remunerada não exigia filiação obrigatória à Previdência Social somente será feito por meio de indenização das contribuições relativas ao respectivo período, conforme o disposto no parágrafo 7º e nos parágrafos 9 ao parágrafo 14 do artigo 216 e nos parágrafos 8 e parágrafo 8A do artigo 239. Parágrafo 1º. O valor a ser indenizado poderá ser objeto de parcelamento por solicitação do segurado à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 128. Artigo 123. Para fins de contagem recíproca, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural anteriormente à competência em novembro de 1991 somente será reconhecido por meio de indenização de que trata o parágrafo 13 do artigo 216, observado o disposto nos parágrafos 8 e 8A do artigo 239. Subseção 2 da retroação da data do início das contribuições. Artigo 124. Caso o segurado contribuinte individual manifeste interesse em recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, a retroação da data do início das contribuições será autorizada, desde que comprovado o exercício de atividade remunerada no respectivo período, observado o disposto no parágrafo 7º e nos parágrafos 9 ao 14 do artigo 216 e nos parágrafos 8º e 8A do artigo 239. Parágrafo único. O valor do débito poderá ser objeto de parcelamento, desde que solicitado pelo segurado, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia.